Fala aí pessoal, tudo bem? E nós vamos tratar de mais um vídeo aqui no meu canal Danilo Passei. E agora, gostaria de já começar pedindo para você curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho. Me segue aí, para você receber os vídeos, aperta o sininho aí, tá bom? Me siga. É muito importante a participação de vocês para que o canal flua da melhor forma possível. Muito obrigado pela participação de vocês. E hoje nós vamos falar dos bens, como é que ficam os bens dentro de um casamento da comunhão universal de bens. Nós não vamos falar do tipo de casamento, mas sim dos bens. Então, como você já deve saber, o casamento com a comunhão universal de bens é aquilo onde no casal tudo é de todos, tá? Tudo é de todos, desde aquilo que você já tinha antes até aquilo que vocês adquiriram depois. Diferentemente lá, quando nós falamos da comunhão parcial, Então, tudo que construiu junto, divide, E o que ficou para trás, ficou ali blindado no guarda-chuva. A gente vai entender a diferença do guarda-chuva e por que eu estou usando o guarda-chuva para falar para vocês essa diferença de blindagem aí, tá bom? Vai chegar o momento certinho para que vocês possam acompanhar. Então, como você já deveria saber, a comunhão universal abarca tudo, ok? Vamos ver lá nosso esqueminha, E o nosso esqueminha, vamos lá, a gente está falando sobre a comunhão universal de bens, porém, os bens, Como é que ficam os bens na comunhão parcial de bens, ok? Gente, aqui nós estamos mostrando aqui um homem, Esse homem, antes de casar, já tinha uma moto. Essa mulher, antes de casar, já tinha uma casa e um barco, certo? Eles se conheceram e resolveram se casar, Com comunhão universal de bens. Eles escolheram esse tipo de casamento, tá bom? Hoje em dia, o padrão é a parcial, tá? Mas você pode escolher o tipo de casamento que você quer casar, ok? E na constância desse casamento, eles tiveram 2 filhos, o filho 1 e o filho 2. Tiveram uma aplicação financeira ou poupança, compraram um carro e também compraram uma casa. Isso aqui durante o casamento, Eu vou colocar daqui para cá assim, ó. E isso aqui durante o casamento, tá? E isso aqui, cada um por si, fora do casamento. Dentro do casamento, fora do casamento. Tudo bem? Porém, como a gente diz, nem tudo é flores, eles resolvem se divorciar, eles querem se separar, não estão mais felizes, e eles vão se separar, e vão se separar mesmo, Então, eu vou mostrar o esqueminha para vocês. Opa, pulou lá para cima. A gente vai trazer aqui. Deixa eu ver essa canetinha que ficou em cima, perdão, tá? Então, no divórcio, gente, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Tudo, tá? Tudo que é de um é do outro, certo? Tudo que é de um é do outro. Então, ficaria 50% de tudo para o homem, 50% de tudo para a mulher. A moto, que era dele, lembra? Dividiu por 2. Então, aqui, ó, nós vamos colocar metade para o homem, metade para a mulher. O barco, que era dela, metade para o homem, metade para a mulher. A aplicação financeira ou poupança, metade do homem, metade da mulher. A casinha que era dela, metade para o homem, metade para a mulher. O carro que eles compraram juntos, homem e mulher. E a casinha que eles compraram junto, homem e mulher. Veja, nós estamos falando aqui, gente, eu vou tentar desenhar para vocês aqui, não sei se eu vou conseguir. Nós estamos falando de um guarda-chuva fechado. O que seria o guarda-chuva fechado? Gente, não tem a blindagem. Não tem a blindagem. O guarda-chuva fechado, os bens, eles estão o quê? Expostos. Não tem proteção. Então, na comunhão universal de bens, o guarda-chuva é o quê? Fechado. E na comunhão parcial de bens? Aberto. Isso mesmo. Os bens adquiridos antes do casamento ficam embaixo do guarda-chuva. Estão protegidos, estão blindados. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um guarda-chuva fechado,
onde os bens aqui, ó, tá vendo? Então eu vou colocar de uma outra corzinha aqui, vermelho, vai? Os bens que eram deles, particulares, tá? Vou aumentar um pouquinho, inclusive. Ó, os bens que eram deles, tá vendo? Ó? A moto, o barco e a casa, todas elas foram divididas. Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. Não tem a proteção. Então, no divórcio, né? Não, ali cada um ficou com a metade de tudo, né? Daquilo que comprou antes e daquilo que comprou, teoricamente, depois. Pessoal, olha só. Na próxima tela, eu vou tratar sobre o que? O falecimento, né? Um dos cônjuges faleceram e como é que fica esses bens, sabendo que eles têm 2 filhos, sabendo que o guarda-chuva é fechado, como é que fica? Pessoal, presta atenção aqui em mim, tá? Devagarzinho eu vou trazer para vocês, se precisa dar zoom aqui na tela eu vou dar zoom, tá bom? Para que vocês possam entender. Não é difícil, tá bom? Mas precisa de atenção. Se você não conseguir entender, volta no vídeo, faça perguntas para mim, que eu respondo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso esqueminha. Não se assusta, tá bom? Mas não é difícil, tá? É uma questão lógica. Vamos lá? Então a gente vai aparecer aqui a telinha, né? E eu vou aparecer no cantinho. Espero, desculpa ter aparecido para vocês. E vamos lá. Pessoal, nesse caso, infelizmente a mulher veio a óbito, né? As crianças perderam a mãe e o esposo aí perdeu a esposa, tá? Ela faleceu, gente. E agora, como é que ficam os bens na comunhão universal de bens? Pessoal, olha só. O maridão fica com 50% de tudo, tá? Lembra-se que o guarda-chuva é o quê? Fechado, isso mesmo. Guarda-chuva fechado. Então, 50% de tudo é do maridão, tá? 50% de tudo é dele, né? Porque ele é o viúvo aí, ele é, teoricamente, aí, vamos dizer assim, teoricamente não, ele é o viúvo meieiro, certo? Nesse caso aqui, pessoal, ele como viúvo, ele só é meieiro, ele não é herdeiro, porque é universal, né? Aquilo que a mulher dele, né, o barco e a casa que ela já tinha, volta aqui para mim, é de todos, é deles, é do casal, certo? Então o que acontece? Ele não vai ser herdeiro. Ele não vai ser herdeiro, ele vai ser meieiro. Diferente lá da comunhão parcial, que a mulher lá, ela foi herdeira numa parte e meieira na outra parte. Herdeira na parte que era só do marido e meieira na parte que era do casal. Aqui não. Gente, aqui a gente só está falando que é de meação, metade. Metade de tudo é do esposo. Ele pegou a metade, metade é dele. Não vamos falar de herança e nem herdeiros, nem de herdeiros, né? Ele não vai ser herdeiro, esse marido não vai ser herdeiro. Ele vai ser meieiro. Tudo bem? Difícil entender? Vou voltar. No anterior, na comunhão parcial de bens, no nosso exemplo, se você assistiu, a mulher ficou com 50% do que eles conquistaram juntos e foi herdeira do que era só do marido, porque ele faleceu. Neste caso, ela é meieira e herdeira. Na comunhão universal, só se é meieiro, só tem meação. Por que, Danilo? Porque tudo é de todos, engloba-se. Todos os bens estão englobados, tá? Por isso que ele é um meieiro, ok? Vamos lá, espero que vocês tenham entendido. Gente, de tudo, né? 50% ficou para o maridão e 25% para cada criança aqui, ó. 25%
para cada criança dos outros 50%, né? Então, 50% fica para o homem, os outros 50% divide entre o filho 1 e o filho 2, ficando a 25% cada um, ok? Estamos entendidos? Então, eu vou dar um zoom aqui para que você possa entender melhor, tá? Calma aí, vai ficar feinho, mas vocês vão entender melhor aqui o que eu quero explicar para vocês, tá? Vamos falar da moto? Vou trazer aqui uma outra corzinha aqui, vamos trazer um laranjinha. Ó, lembra a moto? É 100% da moto, né? Ela foi dividida por 2 porque morreu a mulher. Então, essa moto foi dividida por 2 partes, certo? Uma parte, dos 50%, ficou para o marido, o cônjuge sobrevivente, tá bom? Cônjuge sobrevivente. Repartimos os outros 50% em 2 partes, ficando 25% cada parte. Sendo que o filho 1 recebe 25%, filho 2 recebe 25%. Danilo, não entendi ainda. Vou explicar agora usando o porquinho aqui. Lembra que eles tinham uma aplicação financeira juntos? Lembra? Então, de 100% nós cortamos e 50% ficou para quem? O esposo, porque ele é o quê? Meeiro, ele tem a meação, ele tem direito a metade. Metade é do esposo. Sobrou 50%, não sobrou, Danilo? Sobrou. Então, nós repartimos em 2 partes, 25% para o filho 1, 25% para o filho 2. Aí aqui se perfazeu os 100%, né? Onde ficou 50% para o marido e 50% para os filhos, divididos entre 25 e 25. Danilo, estou quase entendendo. Então, está quase entendendo? Então, a gente vai tratar do barco. Vamos lá tratar o barco? O barco era só de quem? Da esposa. O tipo de casamento é o quê? Comunhão universal. A comunhão universal o quê? Comunicação total de bens. Inclusive o quê? Herança. E o que mais? Dívida. Isso aí, estou ouvindo você falar comigo. Pessoal, o barco, o que aconteceu com ele? Repartimos o barco no meio. 50% ficou para o esposo, porque ele é viúvo meeiro. Certinho, estou ouvindo vocês falarem comigo aqui. E os outros 50%, o que a gente faz? Divide pelo número de quê? De herdeiros. Quem são os herdeiros? Filho 1 e filho 2, ficando 25% para cada filho. Danilo, eu acho que eu entendi. Vamos ver na casinha? Essa casinha é a mesma coisa, era só dela. Como é comunhão universal de bens, se comunicam, beleza? Então, é tudo aquilo que a gente já falou. Nós vamos cortar a metade da casa. 50% fica para o esposo, porque ele é um viúvo meeiro. E os outros 50% divide pelo número de herdeiros. Isso aí, filho 1, filho 2, 25% para cada um. Danilo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí eu vou falar para você, né? Tudo bem, pode perguntar. Vamos fazer diferente para eu ver se eu entendi? Vamos. Suponhamos, volta aqui para mim rapidinho. Suponhamos que o casal tenha 5 filhos. Filho número 1, filho número 2, filho número 3, filho número 4 e filho número 5. No caso da casinha lá que eles compraram juntos, como é que fica? Sabendo que poderia ser em qualquer dos bens, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês a casinha, porque é a única que falta riscar aqui, tá? Mas eu vou trazer para vocês. Presta atenção, se eles tivessem, em vez de 2, 5 herdeiros. Vamos ver como é que fica? Então vamos lá. Tela para vocês. Apareci para vocês. E vamos lá. Pessoal, vou mudar até a caneta aqui, ó.
Que cor, hein, que a gente coloca? Ah, eu vou pôr uma cor escura, né? Vou pôr esse roxo aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, ficou um roxo legal. Então, ele morreu, ela morreu. E o que o marido ficou? Com a casa total. Fica o quê? 50% para ele. Porque ele é o quê? Viúvo, meeiro. Ele tem direito ao quê? Metade. Isso aí. Metade é dele. Metade é dele, não, ninguém tasca, ninguém viu. Tudo bem? A gente vai mudar aqui, né? Porque vocês pediram aí na nossa... Eu acho que eu vou atrapalhar nesse cantinho, hein, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para não regravar aqui o nosso bloco, eu vou trazer para vocês. Aqui ficaria, tá? Então, 25% para o filho 1, 25% para o filho 2, né? 25 com 25 dá 50, 100% da casa, ok? Eu vou atrapalhar aqui, eu vou trazer mais para o cantinho, tá? E eu vou fazer aqui do barco, tá? Eu vou apagar aqui o barco e eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Para que vocês possam entender aqui. Acho que o barco vai ficar melhor para que eu possa mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se em algum exemplo anterior a gente ficaria... não, eu vou ficar aqui mesmo. Opa, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês. Como nós estávamos falando, então eu vou dar aquele exemplo agora dos 5 herdeiros, tá bom? Então o barco, ele por ser viúvo, meeiro, né, comunhão universal de bens, nosso amigo aqui tem 50%, ninguém tasca, ok? Danilo, mas eu pedi para você que eles tivessem mais filhos, como é que ficaria? Então aqui, ó, a gente vai esquecer os 25%, tá bom? Então a gente vai ter o filho 1, nós vamos ter o filho 2, nós vamos ter o filho 3, nós vamos ter o filho 4, ficou muito pertinho aqui, né? Pera aí, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, não é, gente? Então, vocês têm pressa? Não, nem eu. Então, nós vamos fazer um negócio bonitinho aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, filho 1. Vamos dar um espaço maior? Filho 2. Filho 3. Filho 4. E filho 5. Certo? Pessoal, então vamos lá. E isso aqui é intuitivo, tá? E isso aqui não tem pegadinha, ok? Isso aqui é, assim, a pura massa cefálica, tá bom? Pessoal, se 100%, né, da casa, se 100% da casa são 100 cotas de 1, né? 100 cotas de 1, e o nosso amigo ficou com metade, né? Então ele ficou com 50 cotas dessa casa. Quantas cotas sobraram? 50 cotas, né? Então, se eles tivessem 5 herdeiros, quanto que é 5 dividido? Quanto que é os 50 dividido por 5? 10, gente. O filho 1 teria 10%, o filho 2, 10%, o filho 3, 10%, o filho 4, 10%, o filho 5, 10%. Então, vamos lá, vamos fazer a prova dos 9? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Tá aqui, ó, 50%. 50% dos herdeiros mais 50% do meeiro, viúvo, meeiro, deu 100% do barco. Então, viu que não é difícil? O que você tem que entender é que se aqui fosse 20, tá? 20 herdeiros, então seria 0,5 para cada um. Né? Se fosse menos, se fosse 3, 4, vai dar uma fração. Né? Como eu sou de humanas e não sou de exatas, se fossem 3 filhos, ficaria 16,66 mais ou menos para cada um. Como nós falamos 10 para fazer assim uma conta melhor, né? Ficou 10, 20, 30, 40, 50. Aqui ficaria melhor para a gente poder entender essa conta, né? Então, pessoal, volta aqui para mim. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Como é que fica o bem, né? Como é que fica essa questão
do tipo de casamento, como é que o bem vai se comportar, né? E na comunhão universal de bens, o que é de um, o que é de outro é de outro, né? Tudo, gente, universal, tudo, abarca tudo, inclusive herança, né? Se aí a nossa mulher aqui, né, que faleceu, tivesse recebido uma herança, uma casa do pai dela, por exemplo, seria dividido também. Ele ficaria com 50% e os filhos com os outros 50% desse total, né? Então, assim, é entender, gente. Guarda-chuva fechado, não tem blindagem, tudo é de todo mundo. Guarda-chuva aberto, o guarda-chuva está aberto? Então, peraí. Então, na grande realidade, tem a blindagem. Então, podemos dizer que aquele bem está resguardado e ele não vai ser atingido, né? A ideia do guarda-chuva e guarda-chuva aberto e guarda-chuva fechado é para vocês um primórdio, assim, né? Você precisa pensar, isso vai te ajudar muito, né? Isso vai te trazer, aí vai tirar muitas dúvidas, né? Do guarda-chuva aberto e do guarda-chuva fechado, né? Então, aberto, você sabe que protege os bens, o fechado não protege. Então, na comunhão universal de bens, não há proteção, né? Não há proteção dos bens, o guarda-chuva é fechado, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Você vê que eu fiz direitinho com vocês aqui, todos, né? Faltou só o carro ali para a gente tentar desenhar ele para fazer a divisão. Se vocês quiserem, vocês querem. Então eu vou fechar aqui com chave de ouro. Eu vou trazer aqui o carro, tá bom? Vou pôr aqui no cantinho. Eu vou trazer o carro para não deixar vocês com dúvida, tá bom? Então vamos fazer com o carro? Vamos. Então o carro foi um bem que eles adquiriram juntos, independente, isso não importa, né? Então foi cortado, nós vamos cortar esse carro. Então ficou, ó, 50, olha o tamanho dessa caneta, que ignorante. Não, também não é assim, né, gente? Vamos fazer as coisas bonitinhas, né? Sem pressa, vocês não estão com pressa, vocês estão estudando, né? 50% desse carro ficou para o nosso amigo viúvo meieiro. Os outros 50% dividiu-se 25% para o filho 1 e 25% para o filho 2. Né? Só faltou o carro. Vocês iam falar para mim, Danilo, o inventário está errado. Faltou aí o carro. Realmente vocês têm razão, faltou o carro. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tá bom? Quero que vocês dêem sugestões de temas, que eu quero trazer alguns temas assim para vocês, mas eu quero trazer temas assim picados, entendeu? Eu não vou explicar para vocês os tipos de casamento, isso aí você já tem que saber, tá? Eu vou te explicar a prática. Como é que funciona os bens nesse tipo de casamento? Como é que funcionam os bens nesse outro tipo de casamento? Tem dúvida? Me manda, né? A gente vai estudar um jeito de ajudar você da melhor forma possível, tá bom? Mas para isso, gente, eu preciso que vocês assinem o canal, curtam, compartilhem, comentem, né? Para que a gente deixe o canal aí bem participativo para vocês, tá? Ó, essa semana foi recorde, hein? É o segundo vídeo que eu posto essa semana, né? Eu vou ver se eu consigo manter essa constância de vídeos, tá bom? Trazendo para vocês. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês mandem para mim aí as sugestões, tá bom? Essa foi sugestão também. Eu agradeço aos nossos inscritos que participaram, tá bom? Espero ter ajudado vocês em mais essa missão. E muito obrigado e até a próxima. E como eu sempre digo, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!